de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Nesta sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos traz a sua palavra, palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é tirado do sermão sobre o batismo de São Paciano, bispo do século IV da nossa era cristã, e traz como título: Pelo Espírito, sigamos o novo modo de viver em Cristo. Ouçamos então atentamente essa palavra da Igreja, que é instrução, catequese para a nossa vida de fé. O pecado de Adão passara para toda a raça. Por um homem, assim diz o apóstolo, entrou o delito, e pelo delito a morte. Assim também a morte passou para todos os humanos. Portanto, é necessário que a justiça de Cristo também passe para o gênero humano. Como aquele pelo pecado fez perecer sua raça, assim Cristo, pela justiça, vivificará todo o seu povo. O apóstolo insiste, como pela desobediência de um só, muitos foram constituídos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos se constituem justos. Como reinou o delito para a morte, de igual modo reinará a graça pela justiça para a vida eterna. Dirá alguém: mas havia motivo para o pecado de Adão passar aos seus descendentes, pois foram gerados por ele. E nós, será que somos gerados por Cristo para podermos ser salvos por ele? Nada de pensamentos carnais. Já diremos de que modo somos gerados, tendo Cristo por Pai. Nos últimos tempos, assumiu Cristo de Maria a alma com a carne. A ela veio salvar, não a abandonou nos infernos. Uniu-a a seu espírito, fazendo-a sua. São estas as núpcias do Senhor, a união a uma carne para formarem, conforme o grande sacramento, de dois uma só carne, Cristo e a Igreja. Destas núpcias nasce o povo cristão, com a vinda do alto do Espírito do Senhor. A substância de nossas almas une-se logo à semente celeste descida do céu e brotamos nas entranhas da mãe e, postos em seu seio, somos vivificados em Cristo. Daí dizer o apóstolo: o primeiro Adão, alma vivente; o último Adão, espírito vivificante. Assim gera Cristo na Igreja, por meio de seus sacerdotes. O mesmo apóstolo diz: em Cristo eu vos gerei. A semente de Cristo, o Espírito de Deus, suscitando o novo homem no seio da mãe e dando-o à luz pelo parto da fonte, é dada pelas mãos do sacerdote. A madrinha do casamento é a fé.
É preciso receber a Cristo para nascer, pois assim diz o apóstolo João: a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não há possibilidade de se cumprir isto a não ser pelo sacramento do batismo, da crisma e do sacerdócio. O batismo purifica os pecados. Pela crisma é infundido o Espírito Santo. Solicitamos ambos das mãos e das palavras do bispo. Deste modo, o homem todo renasce e se renova em Cristo. Da mesma forma como Cristo ressuscitou dos mortos, assim também nós caminhemos com vida. Quer dizer, despojados dos erros da vida antiga, sigamos pelo Espírito o novo modo de viver em Cristo. Amém. Caro irmão, cara irmã, ouvimos esse texto do sermão sobre o batismo de São Paciano, bispo, que vem nos falar do primeiro Adão e do segundo Adão, daquilo que nós perdemos pelo primeiro Adão e daquilo que recuperamos e ganhamos com o segundo Adão. O primeiro Adão, aquele que desobedeceu e, por causa do seu pecado, a humanidade gerada por ele foi também contaminada com o pecado das origens. Todos receberam como herança do primeiro Adão a mancha original, que é reflexo da desobediência a Deus. Pois bem, o batismo nos regenera, porque no batismo somos batizados no segundo Adão. O Cristo Jesus é quem nos gera no batismo. Assim como Adão gera a humanidade, e a humanidade pecadora, porque recebe da consequência do pecado que os primeiros pais cometeram, no batismo, Cristo nos gera. E com isso, recebemos em nós a graça que santifica, a graça que purifica, a graça que ilumina, a graça que apaga o pecado e apaga a mancha original. O próprio Jesus assumiu a nossa humanidade para nos salvar. Assumiu o corpo do primeiro Adão para poder limpar esse corpo com a sua existência, para poder transformar esse corpo e salvar este corpo. O Verbo de Deus assumiu a nossa humanidade para poder nos oferecer da sua graça, da sua glória, da sua divindade. É assim que Jesus nos gera de fato, assumindo a nossa humanidade para nos dar aquilo que é seu, a sua graça, o seu amor, Ele mesmo. Dessa forma, meu irmão, minha irmã, percebemos o valor, a importância do batismo, que não é, como insisto sempre em dizer, um mero ato social ou uma obrigação supersticiosa, mas é uma graça de Deus. É a forma que Jesus encontrou para nos gerar de novo e nos transformar de criaturas em filhos adotivos amados do Pai. Nesta sexta-feira, meu irmão, minha irmã, quero convidar você mais uma vez
a rezar comigo a Nossa Senhora, reconhecendo nela a nossa pedagoga, aquela que nos toma pela mão e nos mostra a quem devemos adorar, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos mais amar, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos obedecer de modo incondicional, nosso Senhor Jesus Cristo. Ela faz tudo isso antes de nós, para nos dar o exemplo. Por isso confiemos a ela nossos pedidos, preces e agradecimentos, certos de que tudo isso ela conduz a Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma sexta-feira abençoada, cheia de Deus, e que, se os obstáculos aparecerem, as dificuldades surgirem, você se apegue ainda mais a Jesus. Não o abandone jamais. Ao contrário, ainda mais apegado a Ele, tornando-se cada vez mais amigo de Jesus, vai tendo a certeza de que Ele nunca te abandona e, sobretudo nos momentos difíceis, te acompanha. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.